Oi, gente, boa noite. A gente está aqui com o Wellington, ele é mestrado pela Unexpar em Cinema e Artes de Vídeo e está fazendo um doutorado na história da UFR. Ele também atua como diretor de cinema e também é diretor do Festival Metrô, em Curitiba. E a pesquisa dele deu origem ao livro Brian De Palma, Opacidade Mascarada. E, bom, vou dar a palavra para ele. Obrigado, Wellington. Obrigado, Raul. Boa noite, pessoal. Vou ficar sentadinho aqui. Agradeço enormemente o pessoal aí que me convidou, o Raul. Conversei mais com ele, mas estendo meus agradecimentos a toda a equipe do Cine USP. Prazer incrível poder comentar esse filme, né? Conversar com vocês após esse filme. Enfim, vamos lá. Tem bastante coisa para falar. Uma coisa muito curiosa, assim, primeiro que eu invejo quem viu esse filme pela primeira vez, assim, uma inveja tremenda. Parabéns para quem esteve aqui pela primeira vez. Deve ter sido muito curioso, assim. Eu fico sempre tentando caçar as reações das pessoas, porque quando aparecem ali os relógios, as águas, enfim. Até tive que ir ao banheiro por causa das águas, muita água, né? Mas, enfim. É uma coisa também muito engraçada, assim, eu vou fazer só esse comentário, porque De Palma é sempre um convite à revisão, assim, né? E nessa revisão, já vi o filme muitas vezes, eu nunca tinha reparado em algo bastante óbvio, que assim, é uma espécie de síntese do que é o cinema depalmiano, né? Que a personagem que está, em tese, mais oculta ali, a personagem que fica mais tempo em disfarce, é a personagem cujo disfarce é o disfarce mais óbvio do mundo. É a personagem que está camuflada, né? Ela tem uma roupa de exército, uma roupa camuflada. Ou seja, ela está escondida, mas ela é um iceberg brilhando ali, né? Uma coisa muito na cara, assim, né? Isso é um gesto muito engraçado do De Palma. Mas, enfim, depois eu vou comentar coisas específicas sobre o filme, quero ouvir de vocês. Tá ok o microfone ou tá ok, né? Depois eu quero fazer um apanhado geral de algumas coisinhas sobre o De Palma, comento algumas coisas específicas e quero ouvir de vocês também. Porque, assim, por que falar no geral, né? Porque esse filme, mencionando aí a coisa da síntese, ele é uma espécie de síntese, ele é um gesto único na filmografia do De Palma. Inclusive, assim, talvez seja um dos poucos filmes felizes do De Palma. A gente já vai ver porquê. Estava conversando até com o Raul ali antes, assim, né? É pouco triste porque é um filme muito feliz, mas essa felicidade durou pouquíssimo, assim, porque depois disso, talvez a vida pessoal do De Palma, ou talvez os filmes dele, ou talvez a visão de mundo tenha ficado mais pessimista ainda. Então foi um raio de luz isolado que, infelizmente, não continuou. Mas, assim, pensar o De Palma, preciso pensar em certas imagens recorrentes, né, em eventos recorrentes. E quando eu penso De Palma, no livro eu trato essa ideia como cena-mãe, né, uma ideia que, assim, não é para ser entendida pelo óbvio, né, cena-mãe no sentido, o De Palma tem uma relação tortuosa com sua mãe e logo uma série de coisas aconteceram, embora isso até seja verdade, porque a relação dele com a mãe era um pouco curiosa, um pouco difícil, mas enfim, também tem esse aspecto, a questão de como ele lida com imagens anteriores. Tá valendo? Dá uns errinhos assim, mas não se preocupe, pode continuar. Tá, deixa eu só aproveitar e tirar minha jaqueta aqui que estou com calor. Falar sobre De Palma na calor. Então, assim, embora ele tenha essa questão bastante curiosa e uma relação um tanto enfim, conflituosa com a sua mãe, a ideia da cena-mãe não é isso, a ideia de pensar imagens anteriores, como o cineasta, né, como ele lida com esses eventos anteriores. E que eventos anteriores são esses? Assim, eu imagino, eu penso em alguns deles em específicos. Assim. O primeiro deles talvez seja aí a única vez que eu vou fazer essa anedota da vida pessoal do De Palma e tentar levar isso para a sua filmografia, mas é uma anedota que envolve o De Palma jovem, subindo numa árvore, né, subindo numa árvore, tentando flagrar o pai dele cometendo adultério. O pai dele era cirurgião e ele estava obcecado em tentar descobrir, obter imagens do pai dele traindo a mãe dele, né, como eu disse, a relação com a mãe era bastante curiosa, ele tinha uma certa dependência ali bem esquisita. E ele tentou loucamente conseguir essas imagens e não deu em nada, assim, ele fotografou, enfim. Isso até foi reconstruído num outro filme dele que chama Home Movies, é um filme de 79, um filme bem esquisito, bem interessante também. Enfim, não deu certo.
Então, esse evento é um evento importante na vida dele, a tentativa de conseguir uma imagem da traição, não rolou. Outro evento importante é o filme Zapruder, né, o assassinato do JFK, apreendido pelo Abraham Zapruder, um confeccionista de roupa que estava lá, e é o filme mais conhecido, né? Existem outros filmes realizados ali naquele momento, mas é o filme cujo plano é o plano e o filme em si melhor enquadrado, enfim, é o melhor filme. Ele é obcecado com esse filme, ele reviu 500 vezes. Outro evento marcante é Vértigo. Ele, quando assistiu em 58, ficou maluco com o filme. E depois é Godard. Então, não é sempre que se pensa em De Palma e se fala em Godard, mas eu acho que com esse filme fica bastante óbvio. Até pensar em títulos, né? Detetive, Nouvelle Vague, né? Esse jogo bastante evidente assim com o título. Mas é um cineasta muito godardiano, muitas vezes até mais do que Hitchcockiano. Isso é uma questão para a gente conversar depois também. E depois, falei Vértigo, falei Godard, mas também Hitchcock. Então, esses são os elementos assim que vão aparecer na vida do De Palma, na filmografia do De Palma, de forma recorrente. E recorrente é uma ideia assim, é um cineasta obcecado com o passado. É um cineasta obcecado com certas imagens. Então, ele vai ficar revivendo. E aí que está. Ele tão obcecado com Vértigo, ele refilma, no mínimo, refilma uma forma equivocada de falar, mas ele repensa Vértigo pelo menos 3 vezes. Com Obsession, não sei se vocês já viram, um filme bem interessante também, Trágica Obsessão em português, títulos em português são sempre incríveis, né? Os mais bizarros é um filme que chama Greetings, e a tradução em português é Quem Anda Cantando Nossas Mulheres. Não faz sentido nenhum. É tipo Blow Up, né? Blow Up, depois daquele beijo. Qual beijo que é esse, eu não sei. Mas, enfim, voltando à ideia do... como é que eu estava mesmo? Me perdi. Refilmagens ou refações do Vértigo. Então, Trágica Obsessão é um primeiro momento ali. Em Trágica Obsessão, De Palma tenta apreender esse caráter de obra-prima de Vértigo, né? Essa coisa sombria, essa ideia de um filme plenamente consciente de si mesmo e tal. Beleza, ele refaz o filme, roteiro do Paul Schrader. Curiosamente, o título original do filme era Déjà Vu, né? Déjà Vu aparece bastante aqui no Femme Fatale também. Enfim, então, essa primeira tentativa. Uma segunda tentativa, dublê de corpo, aí numa outra chave, é como se ele tentasse aprender, ou como se ele tentasse despir, né, Vértigo, e revelar ali o seu caráter mais pornográfico, né? A ideia do corpo, da vulgaridade, desse fetichismo que está lá no Vértigo, e o que ele faz é trazer isso para o primeiro plano de maneira tão evidente quanto essa brincadeira que eu fiz aqui da personagem personagem escondida, vestida com uma fantasia de camuflagem. Ok. O terceiro passo, e aí eu consigo ver essa ideia, né, e pessoas também levantaram essa hipótese, de um De Palma, pós-Missão Marte, né, filme de 2000, experiência um tanto traumática de estúdio e tal. Um filme bem interessante, também um filme um tanto otimista e que é curioso, assim, né? Mas depois disso, De Palma abandonou Hollywood, foi morar em Paris, de forma tanto parecida ali como o Nicolas Bardo, né? O fotógrafo que vai para Paris para se reinventar. Então, De Palma parece que tem essa ideia de se reinventar. E aí, eu acho isso muito curioso, pensar assim, me parece que o De Palma resolve colocar como uma atitude que é a seguinte, assim, eu vou parar de pensar em Vértigo, eu preciso resolver o problema Vértigo, eu preciso resolver o problema filmes Zapruder, eu preciso encontrar a imagem que falta. A imagem que falta, né, é exatamente sobre isso, né, sobre, até no sentido sobre, por cima disso. Eu vou encontrar a imagem que falta, vou para Paris, vou fazer um filme gêmeo do Vértigo, mas agora é um gêmeo bom. Para quem já viu os outros filmes também, né, do De Palma, tem Sisters, Síndrome de Caim e diversos tantos outros filmes. Passion, né, que é um filme posterior ao glorioso Femme Fatale. É um cineasta absolutamente interessado na questão do duplo, do gêmeo, enfim. E aí me parece que a atitude é essa. Eu vou fazer um filme, o gêmeo do bem, um filme cuja luz vai ser o fator principal. Né? Um filme de luz, um filme iluminado, nesse sentido. Acho que dá para... Vocês, né, entendem já o que eu quero dizer com isso. E aí, assim, né, nessa busca, né, muito curiosa, e nessa tentativa de repensar Vértigo, me parece que o De Palma encontra
para fazer o Femme Fatale, ele encontra aquilo que talvez seja o mais interessante, talvez não sei se o mais interessante, mas de fato algo muito interessante em Vértigo, que é a lógica do sonho. Muito debatido já, né? Tem diversos artigos, seja pelo lado acadêmico, seja pela crítica, enfim, seja por onde for, existem muitos textos que entendem e que apontam elementos ali que trazem essa noção, né, de que Vértigo é um filme em estado onírico o tempo inteiro, né, que embora ele siga ali algumas convenções do filme detetivesco e tal, basicamente o filme em si é um grande sonho, assim, né? Tem vários artigos pela viés da psicanálise ali de vez em quando que entendem assim, né, que o início do filme é real e no momento em que o Scotty lá, né, o personagem do James Stewart está pendurado na calha, quando está pendurado ou quando ele cai, aquilo, dali em diante inteiro, o filme é um sonho, uma loucura ali do personagem. Pensando nesse sentido, me parece, assim, talvez, claro, né, uma hipótese aqui, né, o De Palma tenha pensado, bom, ok, se Vértigo é isso, né, esse Vértigo talvez possa ser o resultado do sonho de um homem, né, um sonho de um sujeito com todos os seus desejos e fetiches ali, que tal fazer um filme em que a sonhadora é a Femme Fatale, é a Judy, né, a personagem da Kim Novak, né? E se a lógica for essa, né? O que aconteceria, né? Qual seria a questão? E aí, então, pegar essa ideia do Vértigo, do tempo, pegar essa ideia do sonho e pegar essa ideia do ponto de vista que é alterado ali, que é subvertido, né, que é transformado em outra coisa, resulta talvez nessa ideia do Femme Fatale. E aí, né, tem partindo, quero abrir também daqui a pouco para vocês, mas uma coisa também que eu acho que é fascinante no Femme Fatale, assim, e que tem a ver com essa, né, essa retirada de certos elementos do Vértigo, é o seguinte, assim, o mais banal seria pensar que, bem, então, essa coisa do sonho e tal, o início do Vértigo talvez seja um sonho, não seja um sonho e depois o resto é sonho, ok? Então, vou fazer um filme que tem um certo início, tem um sonho, e o resto volta para a realidade, né? Mas a questão, eu imagino que muitos de vocês já sabem, já tenham percebido, enfim, não, o Femme Fatale inteiro é um sonho, né? O início, que é real, e o fim, que é real, é tão ou mais absurdo quanto o meio, né? Então, se for pensar a sequência final da luz que bate ali, que volta na maleta, não sei o quê, isso é tão insano, tão onírico, quanto o que supostamente era um sonho, aquele longo trecho em que a Laurie tem afundado na banheira, né? Então, isso, é um sonho, talvez seja um sonho bom entrecortado por um pesadelo que depois volta para um sonho bom. Então, essa lógica torna a coisa um pouco mais interessante, né? De se pensar que desde o início é uma projeção da personagem da Rebecca Stamos, Romin Stamos, né? Na época assinava assim. Essa projeção que já aparece ali de início, naquele plano inicial belíssimo do filme, que também já é um statement, né? O De Palma sempre muito capacidade de síntese, né, teórica muito incrível, né, o personagem refletindo ali, talvez se preparando, talvez absorvendo, né, todas as energias da Femme Fatale Mort, que é a Barbara Stanwyck ali no Pacto de Sangue, né, e é isso, assim, né, e essa coisa também das fantasias absurdas, né, também é um filme chamado Femme Fatale, tipo, acho engraçado, além, né, do Godard, enfim, esses títulos que o Godard, né, na fase oitentista ali dá para os filmes Nouvelle Vague, Detetive, me parece que é uma brincadeira também com o título do famoso, mais uma tradução bizarra em português, né, que é o Airplane, que em português é Apertem os cintos que o piloto sumiu. Parece um pouco filmaço, né, incrível, que também tem uma certa lógica de ser um filme construído em cima de outro filme, enfim, para quem não sabe, mas basicamente o roteiro inteiro do filme é uma refilmagem de um filme que existe, dos anos 50, chamado Zero Hour, um filme de tragédia e tal, e ele é transposto para comédia ali, praticamente sem mudar nada. Enfim, mas essa lógica, né, Femme Fatale, não é um filme noir, né, exatamente, ou mas é muito mais um disfarce de filme noir em cima de uma outra coisa que talvez seja Vértigo, talvez seja sempre Hitchcock, e seja sempre essas outras questões que o De Palma sempre lidou. Para finalizar essa primeira parte, assim, você pegou, deixa, depois eu leio, mas é porque eu anotei umas coisinhas que eu não sei de cor, porque... obrigado. Eu só vou ler aqui porque eu realmente não lembro. Só para vocês sacarem um pouco do que eu quero dizer em relação a certos aspectos dessa fantasia de Palmiana.
Mas tem um texto que eu acho muito interessante, um texto saiu na Positive, não posso falar qual ano, senão vai estragar a minha piada aqui, mas um texto escrito pela Michelle Firk, que era uma crítica muito interessante também, e ela, nesse texto, ela faz uma espécie de inventário de um certo filme. Assim, ela levanta algumas palavras-chave que seriam, isso, o equivalente a um inventário, um índice remissivo, né, de um livro. E algumas dessas palavras, por exemplo, joia, queda, chave, afogamento, líquidos, janelas, sombra, tela, quadro, telefone e disfarce. Esse texto não é sobre Femme Fatale, é um texto sobre Vértigo. E tudo, basicamente tudo aqui é exatamente o que a gente encontra também em Femme Fatale, né? Então, eu escrevi um artigo recentemente, um capítulo de um livro recentemente, para um livro organizado a partir da Universidade de Lisboa, chama Imagens Paralelas, Planos Americanos, e eu brinco com essa hipótese, assim, em cima desse texto da Michelle Firk, escrito em 59 sobre Vértigo. É um texto, inclusive, bastante negativo ao Vértigo, não é um elogio esse uso dessas palavras-chave, mas é como se, sim, claro que isso também é só uma hipótese, só uma piração, né? Mas é como se o De Palma pegasse justamente isso, né? Essas palavras-chave, esse índice, e fizesse uma outra coisa, né? O que ele faz como Femme Fatale é outra coisa. O que é joia no Vértigo é outra coisa em Femme Fatale. O que é o afogamento, né? Enfim, e aí por diante. Mas é isso, pessoal. Por enquanto, quero ouvir vocês também e depois eu continuo. Boa noite, tudo bem? Eu sou muito fã do De Palma também. E a segunda vez que eu vejo Femme Fatale é mais legal ainda da segunda vez, porque o filme tem muito isso de rebobinar, então você começa a prestar atenção em outras coisas. Algumas imagens ficam mais cravadas na mente e tal. Eu vou tentar ser sintético aqui, porque revendo esse filme, eu acho que ele é muito interessante, uma questão que está presente em todos os filmes do De Palma. Por exemplo, no Greetings, que você citou, tem o personagem do Robert De Niro, que é o alter ego dele, e tem uma gag que eu acho divertidíssima, porque, enfim, é o Robert De Niro fazendo, que sempre que ele vai cantar uma mulher, ele fala que vai filmar ela, assim. E aí ele começa a dirigir ela em frente à câmera e tal, e aí termina que eles se pegam e tal. E isso parece ser um pouco o que, assim, de uma forma bem resumida, o que o De Palma faz na maioria dos seus filmes, com o olhar sobre as mulheres, sobre suas musas, né? São todas sempre muito bonitas, muito atraentes e tal. E eu acho muito interessante como ele vai caminhando até chegar no Femme Fatale, e isso fica muito complexo, assim, porque a personagem, ela é objeto de desejo, mas ela é a que mais move a trama, e ao ponto, assim, de ele fazer meio que uma beatificação dela no final, quando tem aquele mergulho, e, enfim, uma imagem quase de Jesus Cristo, assim. Então, não sei, eu queria lançar essa provocação, assim, para saber como você encara esse male gaze do De Palma, porque eu acho que é algo muito rico, assim, da filmografia dele. Legal, como que é seu nome? Vinícius. Legal, Vinícius, excelente pergunta, assim, essa colocação. O De Palma tem, historicamente, aí, né, enfrentou, talvez em frente ainda, muitas perguntas e muito embate em relação a justamente ao meio gays, a maneira como ele lidou com as mulheres, né? Tem um evento muito célebre, assim, para quem pesquisa De Palma e tal, você certamente deve ter visto já, que é uma entrevista para Film Comment de 84, na época do lançamento do Blade Corp, chamado Double Trouble. Acho que é mais ou menos fácil de achar, assim, que é bem curioso, assim, porque é uma mulher que está entrevistá-lo, assim, e ela faz perguntas bastante incisivas e coloca ele bastante na parede, né, em relação ao tratamento que ele dá para as mulheres e tudo, e eles se saem um tanto mal, assim, umas respostas meio tenebrosas, e também o texto da Márcia alguma coisa, esqueci o nome dela, mas, enfim, ela também faz umas coisas um pouco curiosas, assim, tem algum momento que ela fala, ele ficou me olhando, eu fiquei pensando, onde será que está o drill, né, a furadeira? Tipo, para quem não viu, né, do Blade Corp tem uma cena infame, envolve uma furadeira, não, uma broca, né? E ela, se ela está sugerindo que ele ia pegar uma broca para tacar ela, não faz sentido nenhum, assim, então também tem esse peso. Mas é fato que o De Palma lidou com isso, lidou com protestos do grupo antipornografia, grupos de antipornografia, de grupos feministas e tudo,
pelo menos desde de Vestido para Matar, né? E depois do Dublê de Corpo até uma reação bizarra da parte dele. Ah, então as feministas são contra meus filmes? Então beleza, então Dublê de Corpo, toma aí. Enfim. Mas acho bem interessante, assim, porque me parece que ele reviu isso de maneira bastante clara, né, em Femme Fatale, quando ele chega em 2002, aqui é um outro pensamento em relação ao filmar as mulheres, assim, né. Como você colocou, Vinícius, ela, de fato, a personagem da Laurie Lily, ela é o motor da trama, ela é o motor imagético, ela é tudo, assim, ela é o centro de gravidade do filme, né. De novo, um pouco essa ideia, né? Se pensar o Vértigo, então é a fantasia masculina do Hitchcock, mas não só a fantasia masculina do Hitchcock, mas é o aparato ali que representa o desejo masculino, o fetichismo, a culpa, enfim, tudo isso. No Femme Fatale me parece que é um pouco outra coisa, né? Que é colocar ela como a personagem feminina, né? Como quase, muitas vezes um escudo, ou como, sei lá, ela é o próprio cinema, né? Porque também tudo que ela faz é agir como uma tela. Ela sempre está interpretando alguma coisa, né? Então ela se coloca como esse projetor, como essa tela. Ela é a mulher com a câmera. É isso, né? Então realmente é uma luz também nesse sentido, né? Do De Palma repensar uma outra forma de filmar mulheres. E claro, mas ainda assim, esse interesse pelo desejo, pelo sexo, pelo tesão, está presente ali também, né? Embora nem sempre as imagens eróticas, especialmente do Femme Fatale, são feitas para excitar, assim, né? Tem, talvez a famosa cena ali do striptease também, ela talvez não seja exatamente uma cena de excitação. Ela é meio Paul Verhoeviana, assim, tem uma outra coisa ali, né? Não sei se tem exatamente a ver com isso, mas eu acho uma imagem muito engraçada, assim, acho que outras pessoas também riram. Logo no começo, né, quando ela está com a parceira dela seduzindo ali e tal, e não por acaso, né, o De Palma escolhe construir o banheiro, que é uma tela, basicamente, uma tela translúcida, ali tem um véu, né, que às vezes está ali, e tem um plano assim que elas estão ali se pegando, né, enfim, e o Black Tie, né, que é o personagem, ele está abaixado e ele está fixamente olhando para o diamante, assim, né, ele não está nem aí para o que está acontecendo. Então acho que também tem um pouco desse jogo, assim, né, que aparece em vários momentos, e essa coisa que também está no Hitchcock, também está no Vértigo, também está em outras obras dele, que é fazer a gente ver o olhador, né, para a gente também se sentir um pouco, peraí, estou meio tarado demais aqui, né? Tem alguma coisa que não está tão certa, assim. Então, há vários momentos disso no filme, especialmente nessa cena do striptease, o uso do split diopter ali, né? Que coloca nós olhando, o cara olhando e o Nicolas Bardo olhando também, né? E ele está todo incomodado, todo cuckold ali, né? Enfim. É um típico personagem de Palmiano, a figura do cuckold, né? Boa noite. Meu nome é Gustavo. Sobre essa coisa do olhar que você comentou, me chamou muita atenção que, lógico que tem toda a questão, como você colocou, dos líquidos e tudo mais, mas na casa, no apartamento, enfim, tem o aquário. E ela depois vai para a banheira, né? E tem a cena que ele citou do final e tal. Mas acho que o símbolo do aquário também, acho que tem muito dessa questão do olhar e ser olhado, e se você puder comentar algo sobre, assim. Não, legal, Gustavo, essa ideia do vidro, né? Esses cineastas, não é à toa, né? Que, sei lá, Ryan Johnson, um cineasta também interessado aí nesse universo, vai fazer lá o Glass Onion, que um filme meio mais ou menos, mas enfim. Não sei se alguém gosta. Se alguém gostar, sinto muito. Não, tô brincando, não acho tão ruim assim, não. Mas essa ideia do vidro interessa muito esse tipo de cineasta. Eu até acho que devia não fazer essa piada idiota que eu fiz, mas pensar, por exemplo, até o Raul estava falando sobre isso, estava conversando com ele, que foi exibido aqui há não tanto tempo, né, O Pássaro das Plumas de Cristal, o filme do Dario Argento, né, que tem uma cena, a cena-mãe, a cena-chave do filme é um sujeito vendo através do vidro, enfim. Mas essa ideia do translúcido ali, né, que a coisa tá acessível, mas também não tá ao alcance do toque, né, isso é muito interessante, assim. Isso tem a ver, eu falei um pouco brincando, mas não tanto, do personagem de Palmiano como um cuckold, né, um sujeito ali está em situação de impotência, digamos assim, porque o sujeito de Palmiano, ele olha
ele vê, ele tem acesso à coisa, mas ele não alcança, ele não consegue atravessar o vidro muitas vezes, né? Então ele é um cinema da tentativa do rompimento do vidro, que muitas vezes é falha, assim, né? Eu faço umas analogias e uns paralelos, assim, que são tanto insólitos, não tem exatamente a ver no primeiro momento, mas, enfim, eles estão lá no meu livro, que é a ideia do Watchmen no Titanic, né? O olheiro, o sujeito que está lá na casinha, esqueci o nome do livro, esqueci os termos navais, eu sabia, quando estava escrevendo o livro eu sabia, agora esqueci. Mas o sujeito está lá, ele está olhando, está vendo a porcaria do iceberg vindo e ele não pode fazer nada, né? Então o personagem de Palmiano é muito isso. Mas o Nicolas Bardo é um pouco isso, mas a Laurie Lilly não é exatamente isso aí. E aquilo que eu falei, né, de que é um filme positivo, raramente, né, um filme unicamente positivo na filmografia do De Palma, é que essa questão do olhar e não conseguir resolver, aqui é resolvido. A coisa é resolvida no final, com o vidro, né, com a bola de cristal. A bola de cristal que prevê o futuro resolveu o duplo, que, inclusive é o duplo, né, a imagem é quem presenteia o glorioso motorista, que dirige muito mal, né, de um jeito muito engraçado, o volante. Coitado, velho, é o único que a gente dá risada das coisas que acontecem, mas, coitado, ele está bem triste no final. Não sei como é que ele vai lidar com esse trauma. Então, não é exatamente um filme tão positivo assim, né? Tem alguém com trauma terrível aí nesse filme. Mas a coisa é resolvida, então, assim, e ela é resolvida justamente porque o personagem, o Nicolas Bardo, que seria o sujeito ali impotente, que olha, vê, mas não alcança, aqui ele alcança, ele encosta, né? Encosta na Laurie ali. E por que ele consegue encostar? Por que ele resolve, né? Por que a peça que faltava é completa, é completada naquele grande painel ali, que também é uma outra síntese impressionante da filmografia do De Palma e desse filme, é porque ele pensa o futuro. Então, acabou. Chega de filmes a pruda, chega de vértigo, chega de passado que nasce, morre, se fantasia, mata, volta. Nasce, morre, se fantasia, mata, volta. Não, chega. Olhar para frente, né? Então, é isso. E eu, só rapidinho, eu mencionei assim, no começo de que infelizmente, pô, legal, 2002, que bom que o De Palma estava com essas ideias mais positivas, ou que ele resolveu, né? Só que aí ele faz, em 2006, ele faz o Black Dahlia, né? Dália Negra, que é um filme com várias questões, vários problemas também de produção e principalmente de bilheteria, que também faz exilado, né? Fora de Hollywood. E depois acontece a invasão, né, do Iraque, do Afeganistão, e ele faz Redacted, que é exatamente uma refilmagem de outro filme e de outro momento histórico, que é o Pecados de Guerra, sobre guerra do Vietnã. Então, o sujeito se afundou de novo nessa fantasmagoria do que vai e volta e dali em diante é só ladeira abaixo. Não no sentido artístico, né, porque eu acho incríveis os filmes recentes, inclusive o último, Domino, que é uma maluquice. É um retorno também ao Vértigo, mas aí de um jeito bastante também mais sombrio, assim. Lembrei agora que é importante pensar também o quão ladeira abaixo, né, o De Palma foi descendo, porque a diferença entre como ele filma uma cena de festival em Femme Fatale, em Cannes, e como ele filma uma cena de festival em Domino. Eu não vou dar spoiler, embora spoiler não interesse muito para um filme do De Palma, mas para quem não viu Domino, para quem não viu, sinto muito, mas para quem viu, vocês sabem do que eu estou falando, é tenebroso. Mas é engraçado um pouquinho também.